Bom dia, boa tarde, boa noite. Urano em Gêmeos e apometria. Vamos falar um pouco, vamos falar um pouco disso. Primeiro, porque apometria e Urano em Gêmeos é uma coisa que tem tudo a ver. Né? Porque quando a gente fala da apometria, basicamente o trabalho com a apometria é a nossa capacidade de projeção mental. Né? E Urano em Gêmeos vem falar do quê? Da nossa capacidade de comunicação. Né? Urano em Gêmeos vem revolucionar a nossa capacidade de comunicação. Então, o que passa a acontecer agora com esse movimento, né, na atualidade do Urano? Essa passagem por Gêmeos nos próximos 7 anos, né, a gente entende, eu entendo, eu acredito e vejo isso, né, que com essa revolução tecnológica, com essa revolução do uso das capacidades mentais, né, do uso da capacidade de acesso à tela mental e de todas as capacidades humanas, né, da mente humana, né, porque Gêmeos é a mente, né, é como a gente se comunica, é como a gente pensa imediatamente, né, e é também Urano a libertação, né, a liberação da nossa capacidade de comunicação. Né? Urano é o grande liberador. Né? Então, muito possivelmente, pessoas que também nunca olharam para isso, nunca se interessaram por essa temática, provavelmente vão se interessar. É muito provável que essas temáticas ligadas até onde a mente vai, assim como a projeção mental, assim como a projeção astral, né? Embora a projeção astral um pouco mais ali, eu diria que um pouco mais ligada a Netuno, né, em Áries, do que necessariamente a Urano em Gêmeos, mas vão ser capacidades que vão ser exploradas também, mas em relação à apometria, porque a apometria é um tipo, é um nível, né, não só de projeção mental, como também de telepatia, né? Porque quando a gente trabalha com apometria, a gente também está trabalhando telepaticamente com as nossas entidades, com os nossos guias, com os nossos amparadores, ou simplesmente com os nossos arquétipos. E Gêmeos, quando a gente fala de simbologia de Gêmeos, o que é esse símbolo, né? Não são só duas crianças. Enquanto símbolo duplo, né? Isso quer dizer, a simbologia espiritual indica que um dos gêmeos está no nível terreno material e o outro está no nível espiritual. Então, é como se a gente estivesse vendo, na verdade, o desdobramento de uma consciência em duas, ou o desdobramento da mesma consciência trabalhando em duas dimensões diferentes. Então, quando a gente fala de Urano no signo de Gêmeos e no trabalho com a apometria, o que a gente vai ver, né? O que a gente vai enxergar? A gente vai observar, a gente vai alencar, né? Enquanto link, né? Vamos estabelecer um link entre dois níveis de percepção acontecendo ao mesmo tempo, que é o link da nossa percepção aqui, física, terrena, material, com aquilo que a gente consegue perceber no campo mais sutil. Agora, lógico, existem as pessoas que já têm isso trabalhado, e a gente vai descobrir com o decorrer desses próximos 6, 7 anos que isso é um trabalho de neuroplasticidade.
Então, qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade e que a gente precisa entender que todos nós deveríamos mergulhar nisso e cada um deveria ser o seu próprio apometra, né? Senão deveria precisar requisitar uma outra pessoa para fazer isso. E com certeza isso é uma função de Urano em Gêmeos, embora também, né, a gente já vai falar de Netuno e Plutão nas suas devidas casas, né, nas suas devidas posições, mas falando em termos do que o Urano nos traz, ele vai liberar em termos de comunicabilidade, em termos de conexão, em termos de até mesmo de acesso por meio da tecnologia, acesso por meio da inteligência artificial ou da capacidade sensorial de cada um, e também de como desenvolver isso, essa capacidade de acesso ao campo sutil, eletromagnético, que seja, conforme o entendimento de cada um, como abordar as suas próprias questões, como trabalhar por meio da autoapometria os seus processos psíquicos, mentais, registro de memória, como acessar isso. E a gente vai acabar descobrindo, no meio desses próximos 6, 7 anos, que, na verdade, muito provavelmente, muita coisa que você já projetou mentalmente na vida, que você já fez mentalmente na vida, né, na verdade, não deixa de ser já um nível de apometria. E talvez você já faça isso e você simplesmente não tinha consciência do que você estava fazendo, né? Então, um dos caminhos, né, do Urano em Gêmeos tem muito a ver com essa percepção do tempo e do espaço, e com essa percepção, né, de como a gente capta, de como a gente se relaciona e do que a gente projeta, ou seja, daquilo que a gente recebe por meio das dimensões, da nossa capacidade perceptiva, mas também daquilo que a gente é capaz de projetar. E você pensa, de novo, na simbologia de Gêmeos, né, que são dois seres, né, ou duas crianças, por assim dizer. O que você tem aqui de um lado e o que você tem aqui do outro lado, né? É o mesmo ser, ou seja, você, é a sua consciência desdobrada em dois lugares, em dois ambientes, mas a gente também pode levar em conta que essas consciências, elas trocam de lugar, elas se desdobram. Então, a gente tanto pode falar desse processo a nível tecnológico, né, em termos de mudança, né, das ondas cerebrais, então sair do nível beta para vir para o alfa, para vir para o teta, né, sobretudo na apometria a gente trabalha, eu entendo que principalmente no nível teta, né, e mas a grande maioria das pessoas trabalha no nível alfa, né, entre alfa e teta, né, entrando realmente nesse nível mais profundo. Lógico que isso vai exigir um pouco mais de dedicação, mas a grande maioria das pessoas já entrou em nível alfa, né? Então, por exemplo, se você começou a ler um livro e você não conseguiu parar de ler, você estava em nível alfa. Você começou a ver um filme e você não conseguiu parar de ler, naquele momento você se desligou do seu corpo e ficou tão fixado, né? Teve um desligamento do momento presente, e ficou tão fixado na tela, isso é um nível alfa. Isso é um nível de trabalho no qual a gente entra quando a gente está na apometria, né? Se você começou a ouvir uma música e dançar, e até inclusive esqueceu do lugar onde você estava, né? Simplesmente porque você estava ali dançando e talvez até fechou os olhos, isso é um nível alfa e talvez já em algum momento entrou em nível teta. Então, o que a gente vai ter agora com o movimento de Urano em Gêmeos é que as pessoas vão se voltar um pouco mais
para aquilo que está acontecendo dentro da mente e por consequência, né? A gente pode imaginar também o quê? Que Urano em Gêmeos diz respeito ao hemisfério cerebral direito e ao hemisfério cerebral esquerdo. Então, a conexão desses dois hemisférios é o que põe a gente em estado de conexão e de interação com os elementos necessários para a gente ter esse acesso da apometria ou da autoapometria, né? Ou seja, entrar em lugares, em esferas, se projetar em níveis de situações e circunstâncias que normalmente a gente não tem consciência de estar, né? Então, nesse período agora, essa vai ser uma das temáticas que a gente vai aprofundar, a gente ainda vai falar bastante desse Urano em Gêmeos, né? E da apometria, e agora vamos falar um pouco de Netuno, né? Falar um pouco de Netuno agora em Áries, né? Já no nosso próximo vídeo. Então, se sentiu o chamado, né? Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. No próximo vídeo.